tema da mensagem de hoje é livre da ansiedade. Deus te trouxe nessa igreja para te libertar da ansiedade. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei se você tem enfrentado algum tipo de ansiedade, mas ao decorrer da nossa vida, nós estamos sujeitos a passar momentos de ansiedade. E a gente nunca viu um sentimento trazer tanto problema para uma geração como na nossa geração. Há uns dados que falam que daqui 10 anos você ter pessoas com problemas de ansiedade seria mais comum do que ter pessoas com gripe. E é um problema que nós precisamos denunciar. Eu aprendi no Senhor algo, irmão. Enquanto você não denunciar a ação do diabo, o diabo não perde a força. E é por isso que nós precisamos denunciar no reino de Deus toda a ação do diabo. E quando nós denunciamos no reino espiritual, o diabo precisa sair da nossa frente. Quem está comigo, diga amém. Então eu quero que você prepare o seu coração, porque eu quero te dar aqui algumas bases bíblicas para você entender quais são os remédios pela palavra de Deus para a gente ser curados da ansiedade. Muita gente conhece meu testemunho e sabe que eu enfrentei ansiedade. Eu não sabia que era ansiedade, mas eu sempre fui uma pessoa muito, não ansiosa, mas acho que acelerada. Eu sou aquela pessoa que não gosta de dormir, porque eu acho perca de tempo. Então eu só durmo quando eu estou com sono. Mais alguém assim? Você está aqui, irmão? Amém? Pastor, como assim só dorme quando está com sono? É que tem gente que não está com sono e dorme. Conhece essa pessoa? Que ela fala assim, vou dormir, e dorme. Eu não sou essa pessoa. Para eu dormir, eu preciso convencer muito meu cérebro. Quando eu vejo às 3 horas da manhã, eu estou pesquisando por que o elefante tem tromba no TikTok. Minha mente viaja, eu percebo assim, meu Deus, preciso voltar, preciso dormir. Mas desde que eu sou muito criança, eu sou assim. Então talvez um pouco da minha personalidade, ela me deixou mais propícia a ter ansiedade. Mas eu percebo que independente da personalidade das pessoas, independente de como você é, todos nós estamos sujeitos a passar por um tipo de ansiedade. E a Bíblia trata sobre esse assunto, e eu quero te falar hoje. Hoje é uma palavra bem tranquila, amém? Quem está comigo, diga amém. Enquanto eu for pregando, você vai perceber que vai ser como que o Espírito Santo vai vir como uma brisa suave sobre o seu coração, aquietando a sua alma, trazendo tranquilidade para o seu espírito. Eu sinto de Deus de dizer que pessoas entraram por essas portas hoje com um espírito agitado, preocupado. Eu estou aqui para te falar que a paz que excede o entendimento vai entrar no seu coração. Coloca a mão no seu coração e diga isso. Eu profetizo sobre mim a paz de Deus sobre o meu espírito. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6 em diante. Amém? Se você está lendo no telão de LED, pode ler. Se você está lendo na sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia. Nós vamos ler a versão NVI, pode ser NVI. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu quero começar no versículo 6. Paulo está dizendo em uma carta que ele escreveu para a igreja de Filipe sobre não andarmos ansiosos. Não andarmos ansiosos. E, irmão, isso de fato é um problema. Quando você pega a Bíblia e você começa a ler o Antigo Testamento, você percebe que existiam muitas guerras. Você percebe que Davi foi um guerreiro do Senhor. Vai dar microfonia? Davi foi um guerreiro do Senhor que lutou guerras realmente de fato sangrentas, guerras corporais. E hoje, 2025, as nossas guerras não são mais naturais. As nossas guerras são espirituais. A Bíblia vai dizer que a nossa luta já não é contra carne ou, baixou demais, ou sangue, mas contra principados, potestades e agentes dominadores nas regiões celestiais.
Então, se tem uma batalha e se tem um inimigo, a pergunta é: qual é o ringue? Aonde é a batalha? Quem sabe? Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga: a batalha é na minha mente. Entenda, irmão, o diabo, ele quer atacar a sua mente, porque se ele conseguir confundir a sua mente, ele consegue trazer confusão para a sua vida. Se ele conseguir trazer distorção para a sua mente, ele consegue trazer confusão para os seus passos. Então a nossa guerra já não é mais uma guerra natural, a nossa guerra é uma guerra espiritual. E essa guerra, essa batalha, ela é travada na nossa mente. E ansiedade é um problema, é um gigante. Ansiedade é um gigante que se levanta na nossa mente, que quer distorcer os pensamentos, que quer distorcer a realidade, que quer trazer traumas, medos, tudo que é de ruim, para exalar mais alto no nosso sentimento. Então você precisa entender que quando você acorda, acordei, escovei o dente em nome de Jesus, amém? Não vai ficar com bafo na igreja, glória a Deus. Escovei meu dente, fiz as minhas necessidades espirituais não, nossas necessidades básicas. Você precisa lembrar que você acordou, automaticamente você está num campo de batalha. E aí tem muita gente que está tão distraída que quando percebe, já perdeu a maioria das batalhas, porque a sua mente não está focada na realidade que você está enfrentando. O diabo não pode tirar o propósito que Deus tem para a sua vida. O diabo não pode impedir você de viver o seu propósito. Então o que ele quer fazer? Te confundir. Ele quer confundir você. Ele quer fazer com que você distorça a realidade pela qual você está enxergando. Quem está comigo, diga amém. Então você precisa entender isso, irmão. Nossa mente é um campo de batalha. Olha para quem está do seu lado. Eu sei que você ama fazer isso na igreja. Dá um sorriso para essa pessoa e fala: nossa mente é um campo de batalha. Fala para essa pessoa: eu esperei o dia inteiro para olhar para o lado e falar com você. Pastor, por que você faz isso? Posso falar, irmão? Porque o reino de Deus não funciona por osmose. Você precisa declarar a palavra. E enquanto você declara, o seu espírito entende, céus e terra obedecem e você vive. Quem está comigo, diga amém. Então você não pode vir na igreja e ficar quieto, mudo, sair mudo e calado, senão você sai igual. Então você precisa liberar: eu acredito, amém, glória a Deus, eu confio, eu creio. Porque cada palavra que você libera, o seu espírito está sendo ativado, renovado, e o inferno está ouvindo que tem um crente se levantando em palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então escute, irmão, a sua mente é um campo de batalha. Ninguém adultera do nada. É um pensamento que vem, no outro dia vem de novo, no outro dia vem de novo, no outro dia vem de novo. A sua mente começa a criar situações, a sua mente começa a criar ideias. E quando você tiver a oportunidade, você comete o pecado. Por quê? Porque você estava em uma batalha e não sabia. A nossa mente é o lugar onde você decide andar por fé ou andar por medo. A nossa mente é o lugar da decisão em que você decide perdoar ou continuar com remorso. Então presta atenção como funciona, qual é a dinâmica de um crente reteté de Jeová. Tem algum desse aqui nessa igreja? Crente abençoado, salvo, liberto, tem ou não? Presta atenção. Nós pensamos, a nossa mente não é mais a nossa mente, é a mente de Cristo. E o que sai da nossa boca são palavras de destino para o nosso futuro. Talvez você está pensando muito mal. Talvez a sua mente só tem pensamento negativo. Talvez você é aquela pessoa que pensa sempre no pior. E sem querer, você está acreditando tanto nisso que você está vivendo o pior. Por quê? Porque você está em uma batalha na sua mente e você está distraído. Quem está entendendo que eu estou pregando? Diga amém. E hoje, a maior guerra
da nossa mente é por atenção. E é por isso que os especialistas investem bilhões e bilhões em aplicativos para fazer com que você se torne escravo da atenção. Quando você percebeu, você está no TikTok faz 4 horas, 3 horas no Instagram e voa. Por quê? Porque existe uma galera por trás, engenheiros por trás, que lutam pela sua atenção. Então as redes sociais, o YouTube, tudo que tem de tecnologia pelo celular são mecanismos para prender a sua atenção. Qual é a estratégia de uma empresa? Ter você a maior parte do tempo no aplicativo. E hoje, cada vez mais, estar atento a algo está difícil. Está mais difícil, por quê? Porque são tantas coisas. Você abre a Bíblia e o Espírito Santo fala para você: abre em Abacuque. E sua carne fala: abre em Facebook. Olha Deus revelando aqui em cima desse altar. Era para você pesquisar a palavra da Bíblia. Quando você viu, você já está procurando roupa na Shopee. Como eu fui parar aqui com um carrinho cheio de coisa da Shopee? Pois é. Por quê? Porque a nossa atenção ela está sendo disputada. Presta atenção, irmão. Não se distraia. A sua mente é um campo de batalha. Quem está comigo em nome de Jesus? Amém ou não amém? Quem está comigo, diga amém. Deus te trouxe nesse quarta flow para quê? Para te fazer livre da ansiedade. Ansiedade é uma influência que vem sobre a nossa mente. É um ataque direto à nossa mente. É um ataque direto à nossa fé. É um ataque direto à nossa emoção. Ansiedade, ela se levanta para atacar tudo que temos na nossa mente de fé, de coragem, de ousadia, para dizer para nós que não vai dar certo, que vai dar errado, que a gente vai morrer, que a gente vai perder, que vai dar tudo, vai ter tudo por água abaixo. Então a gente acaba acreditando nas coisas que acontecem na nossa mente. E assim, não é da noite para o dia. Então hoje você pensa uma coisa ruim e acredita. Amanhã você pensa outra coisa ruim e acredita. Quando você percebe, você já não consegue crer em mais nada, porque sua mente foi atacada pela ansiedade. Eu lembro que quando eu estava com crise de ansiedade, sem querer, eu estava alimentando ela mais ainda. Eu achei que eu precisava saber das coisas para me sentir bem. Irmão, presta atenção, posso falar uma coisa para você? Eu não. Você vai falar para alguém do seu lado. Fala assim: olha, às vezes é melhor você não saber de nada, porque você não está pronto para lidar com seus traumas. O que você está falando, pastor? Eu vou te falar. Eu tinha medo de morrer. Na época o que eu tinha era medo de morrer de Covid. Sabe o que eu fazia quando eu acordava? A primeira coisa, eu estava lá nos Estados Unidos, eu acordava, entrava no Google e colocava casos de Covid na Flórida. 10 mil casos por dia, 15 mil casos por dia. Homem de 30 anos, saudável, sem nenhuma comorbidade, morre. E essas notícias, na minha cabeça, o que eu achava que eu estava fazendo? Não, estou procurando conhecimento. Eu quero estar por dentro. Eu quero saber o que está acontecendo. E na verdade, o que eu estava fazendo era alimentar o gigante que estava me afrontando, que era a ansiedade. Então quando eu percebi, tudo aquilo que eu estava vendo, ouvindo, se tornou uma realidade sobre mim. E eu perdi o controle. E o que era uma ansiedade se transformou numa crise de ansiedade, num transtorno psicológico, e me levou para uma depressão. Você precisa entender isso, você precisa entender isso. A sua mente é um campo de batalha. Como é que eu faço, pastor, então, para me livrar da ansiedade? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo está nos ensinando. Escuta, irmão, esse livro não é de hoje. Tem pelo menos 2.000 anos. E esse assunto já era uma realidade. E Paulo está dizendo: olha, não andeis ansiosos. Quando ele fala não andeis ansiosos, o que vem na sua cabeça? Porque na minha cabeça vem o quê? Que eu estou praticando ansiedade. Eu estou alimentando um tipo de vida ansiosa. Não andeis
ansiosos. E ele enfatiza, por coisa alguma. Por coisa alguma. É um estilo de vida. Tem gente que é tão ansioso, que sofre tudo antes do tempo, que sofre demais antes do tempo. Não aconteceu nada, mas a pessoa já está acabada. Ela recebe a aliança de namoro. Sabe aquela aliança de coco? Quem já usou aliança de coco? Denuncie sua idade, levanta sua mão. Ok. Você que não sabe o que é isso. Antigamente, na época dos dinossauros, a gente falar para namorar a pessoa, a gente dava um anel de coco. Enfim, a pessoa ganhou um anel, Igor, colocou um anel, já fala assim: ai, vai acabar, vou ficar triste. Nem viveu ainda, já está reclamando. Tem gente que é tão ansioso que não aconteceu nada, mas só de você ver a situação, a sua cabeça já arma tudo. Ah, lá fulano está com fulano, certeza que aconteceu alguma coisa, já estão lá falando de mim. Olha lá, já sabia. Ninguém está falando nada. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha. Então você precisa colocar governo sobre os seus pensamentos, porque se você não controlar os seus pensamentos, eles te controlam. Se você não colocar limites pela palavra de Deus naquilo que a sua mente está pensando, você vai sabotar o seu próprio chamado. Quem está entendendo? Diga amém. Ansiedade é um problema crônico. Não é você, amém? Em nome de Jesus, você está sendo liberto aqui essa noite. Mas ansiedade é um problema crônico dessa geração, e nós precisamos tratar pela palavra de Deus. Nós honramos ao Senhor por todos os médicos, psicólogos, psiquiatras, todos eles. Mas você precisa entender que existe algo que não é remediar, mas é curar a raiz, que é a palavra de Deus, que é trazer cura pela liberdade do Senhor sobre a sua vida. Escute o que eu vou dizer para você. Você não precisa de remédio, irmão. Você pode usar, mas essa noite a dependência está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. Pastor, não consigo dormir sem remédio. Não conseguia, porque essa noite o Espírito de Deus manda dizer para você: a liberdade de Deus agora trazendo sobre a sua vida a paz que excede entendimento. Alguém recebe em nome de Jesus? Versículo 7, Paulo continua dizendo: então a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração de vocês e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Versículo 7 ele vai dizer: mas a paz de Deus vai guardar o coração de vocês, que são as emoções e os pensamentos. Por isso você precisa orar: Senhor, guarda o meu pensamento. Senhor, guarda o meu pensamento, me traz de volta. Senhor, guarda o meu pensamento para que eu não entre em um mundo de ansiedade. Porque se você entra em ansiedade, irmão, você corre o sério risco de perder o controle das suas emoções. Ser liberto da ansiedade, eu posso muito bem colocar a mão sobre a sua cabeça aqui e ser liberto na hora. Mas o que eu entendo pela palavra, que não é a ansiedade, ser liberto da ansiedade é um exercício diário. Eu posso falar uma coisa para vocês que você não vai entender na hora, mas você vai entender. Posso ou não? Posso ou não, gente? Eu fui na nutricionista e ela falou uma coisa que eu fiquei triste. Ela disse que a obesidade não tem cura. Quem sabia disso? Só os gordinhos levantam a mão, vamos ver? Ou seja, eu nunca vou conseguir comer o que eu quero sem engordar. Que triste isso. Que eu tenho vontade de comer uma pizza inteira sozinho. Mais alguém aqui? Engorda. Eu tenho raiva daquelas pessoas que comem e não engordam. Mas ele falou assim: cara, não tem opção, você precisa tratar. É uma doença crônica. Então se você não acordar todo dia, decidir comer certo, se exercitar, você vai engordar. Do mesmo jeito, irmão, que ansiedade, você precisa entender que é um dia a dia. Se você não decidir todos os dias acordar e buscar na palavra de Deus, sem querer você já está ansioso,
Sem querer você está estragando o relacionamento. Sem querer você está atrapalhando suas finanças. Por quê? Você é tão ansioso que você não sabe controlar o que você ganha. Você gasta mais do que ganha. Perdeu o controle do cartão de crédito. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta e você mais uma vez perdeu o controle da sua mente. Então a palavra de Deus, ela é clara, irmão. Existe algo que guarda o nosso coração. A paz de Deus, ela guarda o nosso coração e ela guarda os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Fala assim: aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Mais uma vez, diga: aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. A paz de Deus que está aqui vai guardar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. E é isso que te torna livre. É isso que faz com que você seja alguém liberto da ansiedade. Não é que você não vai passar por uma ansiedade. Você pode ficar ansioso. Você pode ter um dia que você acordou um pouco mais ansioso, mas não é porque você acordou ansioso que você vai viver para sempre ansioso. Há uma palavra de Deus, a paz de Deus vai guardar o seu pensamento e vai guardar a sua emoção. Então você precisa olhar para a palavra e falar: Senhor, eu quero viver a paz que excede o entendimento. Eu não quero entender, eu quero sentir. Porque se tem uma paz na Bíblia, eu quero essa paz dentro de mim. Se tem uma paz que Deus promete, eu quero viver essa promessa. Eu não quero andar por medo, eu quero andar pela paz de Deus. Eu não quero andar por ansiedade, eu quero andar pela palavra de Deus. Então se eu for me relacionar com alguém, não será por medo, não por ansiedade, mas pela paz que excede todo entendimento. Se eu for gerir as minhas finanças, não vai ser por medo, necessidade, mas pela paz de Deus que excede o entendimento. Sentir a paz de Deus não é estar ausente de batalhas, mas nas batalhas se sentir confiante que Deus já te entregou a vitória. Por isso que tem pessoas que passam momentos difíceis na vida, mas não estremecem. Por quê? Porque encontraram no Senhor uma paz que excede o entendimento. Versículo 8. E aqui está a receita. Hoje eu estou como aqui o Dr. Ebert. Aleluia. Anote a receita para você ser livre da ansiedade. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for, comigo, 1, 2, 3, verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. O que eu tenho que pensar? Tá aí. Então quando você se sentir ansioso, analisa o seu pensamento e vê: é verdadeiro? É de respeito? É puro? É amável? Porque se não for, você vai fazer uma oração: Senhor, eu lanço fora agora todo pensamento maligno. É um exercício, irmão. Quando você sentir o medo, abre Filipenses capítulo 4, versículo 8 e fala assim: mente, eu tenho a mente de Cristo. Isso não é verdadeiro, então eu não quero pensar nisso. Isso não é puro, então eu não vou pensar nisso. Isso não é amável, então eu não vou pensar nisso. Porque a sua palavra dá destino para a sua caminhada. A sua palavra liberada sobre a sua vida é uma luz para o seu caminhar. Não é a palavra que o Eberson escreveu, Augusto Cury escreveu. Quem escreveu foi o próprio Jesus Cristo através de Paulo. É a palavra por qual nós caminhamos. É a palavra pelo qual nós carregamos a unção de Deus. Então não há ansiedade maior que a palavra de Deus. Alguém com fé comigo essa noite em nome de Jesus? Essa é uma palavra para a sua vida inteira, irmão. Essa é uma palavra que vai guiar os seus caminhos. Eu achei que eu nunca ia passar um problema de ansiedade. Eu achei que eu nunca ia enfrentar um gigante, até eu enfrentar e perceber que eu não tinha nenhuma arma. Por isso eu quero que você entenda, irmão. O Espírito Santo de Deus quer te encher com a glória dele. O Espírito Santo de Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas ele também quer colocar paz no seu coração. Ele também quer colocar o refrigério para você desfrutar da vida que ele está te entregando. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no Instagram e falaram assim: pastor, qual o conselho que você recebeu? E eu coloquei que é melhor ter paz do que ter
razão. Quem é do time da razão, levante a mão que você vai ser curado agora em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Ivone, por favor, cadê você? Mas irmão, você tem que decidir, nada vai roubar minha paz. Nada vai tirar minha paz. Nada vai tirar minha paz. Será que você pode dizer isso? Diga, nada vai tirar a minha paz. Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus, ele traz uma palavra pra gente. Olha que coisa poderosa que Jesus disse. Mateus 6, capítulo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Jesus está nos ensinando a não ficar ansioso com amanhã. Eu não tenho medo da manhã, porque eu sei em quem eu tenho crido. Outro versículo, João 14, 27. Da onde vem a minha paz? Quem deu essa paz? A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 27, que vai aparecer em 3, 2, 1. Aí. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não como o mundo a dá. Por isso não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo. Jesus está dizendo. Então essa paz, ela vem de um lugar. De onde que vem? De Jesus. Ela vem de Jesus para o nosso coração. Tem muita gente que não consegue ver o chamado de Deus, não consegue desfrutar das bênçãos de Deus, da plenitude do Senhor. Porque o problema não está em falta de fé, mas está em um coração muito ansioso. Está ansioso demais. Está preocupado demais. Está sufocando a semente. Ver a palavra de Deus é entender que o que a pastora Rai falou. Quem tem o controle de tudo não perde o controle de nada. Eu não sei qual é o nível de ansiedade que você está enfrentando ou porventura vai enfrentar, mas para todas as circunstâncias, para todo coração ansioso, para todo coração que talvez está em crise de ansiedade, você está de frente para um testemunho vivo de que a palavra de Deus pode colocar fim às suas tempestades. E essa noite eu quero profetizar sobre você que a paz de Deus, que excede o entendimento, venha sobre o seu coração. Que a paz de Deus não tem como entender. Eu estou em paz. Não tem como entender. Eu estou em paz. Mas você não vai ficar brava? Eu ia ficar brava se fosse antigamente. Hoje eu estou em paz. Mas você não vai ficar preocupado, cara? Eu ficaria se fosse antigamente. Hoje eu estou em paz. Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei de onde vem minha provisão. Eu sei quem controla o meu coração. Eu sei quem é o dono da minha vida. Eu sei quem é aquele que pode fazer algo novo na minha história. Eu sei quem é aquele que é o Deus impossível. Então por que eu vou temer se eu tenho um Deus que pode tudo? Por que eu vou temer se eu tenho um Deus que pode todas as coisas? Por que eu vou temer se Ele me deu a paz? Por que eu vou temer se o príncipe da paz me amou? Por que eu vou ter medo se o príncipe da paz resolveu enfrentar a minha guerra para que eu vivesse a sua paz? Então, de um jeito bem calmo hoje, sem gritaria, tranquilo, suave na nave, estou aqui para te dizer que essa noite você sai dessa igreja livre da ansiedade. Quem recebe em nome de Jesus essa palavra, levante a sua mão, você que pode, diga assim: eu sou livre. Livre. Diga: eu estou livre. Livre de toda ansiedade. Diga bem forte assim: diabo, você não pode me confundir, me distrair, porque essa noite eu profetizo que a minha mente é a mente de Cristo, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Alguém pode celebrar Jesus comigo essa noite em nome de Jesus? Alguém que é livre nessa igreja para liberar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia! Feche seus olhos onde você está em nome de Jesus. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada coração aqui essa noite. Cada pessoa que entrou nessa igreja preocupada, ansiosa, por todos aqueles que têm enfrentado gigantes de ansiedade, por todos aqueles que têm perdido o controle emocional, o controle do corpo, o coração acelera, é uma angústia, parece que algo entala na garganta. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada pessoa hoje. Um dia o Senhor me curou, um dia a Tua palavra me tocou, e esse mesmo poder que um dia me alcançou, nós profetizamos sobre cada um aqui em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que toda tempestade na mente cesse agora, Deus. Todo medo que tem sufocado a fé, todo medo que tem sufocado a coragem, nós declaramos cair por terra em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos, ó Deus, que pessoas que vêm para a igreja porque encontram na igreja uma paz, testemunharão que essa mesma paz estará na sua casa. Eu profetizo sobre todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades para dormir, pessoas que têm perdido o sono, pessoas que têm enfrentado crises terríveis sozinhas. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que venha a paz do Senhor sobre elas. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz e ela transforma o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos, ó Deus, a Shalom do Senhor. Nada ficará quebrado, nada ficará faltando, nada ficará fora do lugar. Nós declaramos, Senhor, Espírito de Deus, que venha paz para as casas, paz para dormir, paz para acordar. Que todo mundo que está aqui desfrute de uma vida em paz no Senhor. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor nos deu. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, onde tiver um coração ansioso, eu declaro que qualquer pessoa que tem enfrentado problemas gravíssimos, dependentes de remédio para dormir, remédio para acordar, eu declaro em nome de Jesus, hoje a voz de Deus alcança o seu espírito e você sai desse culto liberto. Você sai desse culto liberto. Eu declaro em nome de Jesus, você que tem enfrentado crises de pânico, e na sua mente a única solução é perder a vida, eu profetizo sobre você a paz de Deus, trazendo você de volta. A paz de Deus, trazendo você de volta para respirar. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada coração, Deus, sobre cada pessoa que veio aqui hoje, que venha uma nova porção de fé, que venha uma nova porção de coragem, em nome de Jesus. Se você pode, repita uma oração comigo, mesmo sentado. Feche teus olhos, não se distraia, coloque a mão no seu coração e diga assim: o meu coração é do Senhor Jesus. Por isso eu profetizo que os meus pensamentos estão cativos ao Espírito Santo. Eu profetizo que os pensamentos negativos, pensamentos que distorcem realidades, pensamentos que sabotam a minha fé, percam a força agora. Eu profetizo tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que vem de Deus, é nisso que eu estarei pensando. Eu dou uma ordem ao meu espírito: se aquiete. Eu dou uma ordem agora às minhas emoções: se sujeitem aos frutos do Espírito. Eu profetizo sobre o meu coração que o desespero não será o meu combustível. Eu profetizo que a ansiedade não será quem vai liderar as minhas ações, mas a paz do Senhor, que excede o entendimento,
virá sobre mim e eu vou desfrutar da paz de Deus. Da paz de Deus. Ande com seus olhos fechados, aonde você está mesmo. Eu sinto uma graça do Senhor aqui nesse lugar. Pessoas vão acordar amanhã totalmente diferente. Deus me mostra pessoas aqui que vão acordar amanhã como se tivessem passado por uma cirurgia. Porque essa noite o médico dos médicos troca o seu coração e coloca uma nova fé sobre você. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas vão acordar amanhã com uma nova fé, com uma nova coragem. Escute, 2025 será o melhor ano da sua vida. Você que entrou por aqui desanimado por causa de ansiedade, você que entrou aqui desanimado por causa de situações alheias ao seu coração, receba ânimo do Senhor. Você não está no lugar errado. Deus te trouxe para cá para forjar o seu caráter, para mexer na sua estrutura, porque a glória que será derramada sobre você será muito maior que a primeira. E eu declaro em nome de Jesus que os gigantes que se levantaram sobre você percam a força agora, em nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos como guerreiros essa noite e declaramos, Senhor, para todos aqueles que enfrentam batalhas na mente, nós profetizamos o capacete da salvação, nós profetizamos a couraça da justiça, nós declaramos o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, sandálias da preparação do Evangelho da paz. Nós declaramos em nome de Jesus que toda tempestade se acalme agora pelo poder da palavra de Deus. Nós declaramos que todo gigante do medo, do pânico, da ansiedade cai agora pelo poder do nome de Jesus. Nós profetizamos nessa hora a paz de Deus que excede o entendimento sobre o nosso coração, a paz de Deus que excede o entendimento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a glória do Senhor agora, rompendo cadeias, rompendo muralhas, em nome de Jesus, rompendo grilhões. Nós profetizamos a graça de Deus, levantando quem estava caído, trazendo vida para quem estava morto. Nós declaramos, desertos se enchem de água. Nós profetizamos a glória do Senhor, trazendo a shalom de Deus. Nada ficará quebrado, nada ficará faltando, nada ficará fora do lugar. Se tem alguém aqui nessa igreja que acredita nisso, levante a sua mão e libere algo ao Senhor, um grito de alegria. Vamos lá!